Se você faz parte de uma igreja, é importante conhecer a história do cristianismo, de onde nós viemos, e hoje eu vou fazer um resumo a respeito da história do cristianismo. Como é que um grupo de pessoas no primeiro século na Palestina se tornou a religião mais grande do mundo e até hoje tem influenciado o mundo? Em primeiro lugar, eu vou explicar um pouco o que aconteceu nesta página branca que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. O que aconteceu nesse período de 400 anos antes do nascimento de Jesus Cristo? A Palestina é o berço do cristianismo e sempre foi uma área muito importante. Os impérios ao redor sempre estiveram de olho. No século IV a.C., surgiu um homem chamado o Alexandre Grande. O Alexandre, na sua época, praticamente ele conquistou o mundo inteiro. Ele se tornou um homem poderoso e ele foi um dos grandes conquistadores de todos os tempos. Ele adotou um princípio que também os pérsias haviam adotado. Por conta disso, ele foi criando vários laços, ele foi aderindo a aspectos culturais locais e ele levou também a questão da língua. Ele tinha a política de criar uma só cultura, um só povo, uma só língua, e esse foi o processo que nós chamamos de helenismo. Ele veio dos valores gregos e ele levou os valores da língua, cultura, estética e valores filosóficos. E foi por causa do helenismo que toda a região da Palestina começou a falar a língua grega. E o grego se tornou tão importante que foi importante traduzir o Antigo Testamento e o grego se tornou a principal língua do mundo. Alexandre morreu em 323 e depois surgiu um outro império chamado Império Romano. E o Império Romano trouxe uma unidade política forte. Começaram a fazer construções, estradas, começaram a unificar. As pessoas começaram a ter uma liberdade de deslocação e muito mais. É um império que nasceu com uma filosofia de organização muito forte, de um espírito prático. E eles implementavam de um modo prático tudo aquilo que eles desejavam. A igreja começou em Jerusalém com os discípulos e no início os apóstolos eles tinham a ideia que o evangelho era só para os judeus. Demorou um tempo para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. E tudo começa a partir do entendimento de Pedro, quando ele teve uma visão no livro de Atos, cheio de alimentos impuros, e Deus disse para ele: come desses alimentos, e ele, como um judeu, não queria comer. Deus disse para Pedro: não torna impuro aquilo que eu purifiquei. E ele teve o entendimento que o evangelho não era só para os judeus, mas para todos os povos. E também a conversão de Paulo foi muito importante, porque o apóstolo Paulo ele era obediente, era fiel, e ele participava até da perseguição dos cristãos. E Paulo passa por uma experiência, se converte. Paulo, que passa para Jerusalém após a sua conversão, ele vai para a região de Antioquia e de lá ele sai claramente com um propósito. Por conta da experiência que ele teve com Deus, ele não poderia se limitar com aquilo que ele tinha como informação, como conhecimento. Mas é importante sempre dizer que o evangelho começou a crescer por conta também de algumas pessoas comuns. Pessoas que começaram a levar testemunhos cristãos, os artesãos, os comerciantes. Existiam pessoas comuns naquela altura que também levavam a fé cristã muito além daquilo que nós imaginamos. Até as lavadeiras, os ferreiros, eram pessoas que também levavam a mensagem. É importante entendermos que todos nós fomos chamados para levar a mensagem de Cristo Jesus. Desde o começo, os cristãos sempre enfrentaram grandes desafios. As perseguições no começo eram só de judeus para os cristãos. Estevão e Tiago já haviam sido mortos por conta da pressão que existia entre os judeus e os cristãos. Com o tempo, os cristãos começaram a crescer e se tornaram mais numerosos que os judeus. E no ano 54 subiu ao poder um homem chamado Nero, o imperador Nero. Para o cristianismo, ele marcou a primeira perseguição. Ele começou seu governo muito bem, em favor do povo, mas ao passar do tempo, ele começou a mudar de posicionamento. A sede do poder começou a subir à cabeça do imperador e ele começou a mandar matar o povo
E depois de um tempo, uma boa parte do povo passou a odiar ele. E chegou a época que aconteceu o grande incêndio da Roma. No dia 18 de julho do ano 64, o incêndio assolou a cidade de Roma e destruiu praticamente tudo. Para terem noção, esse incêndio durou 6 dias e 7 noites. Não demorou muito, começou a surgir boatos de que o próprio Nero tinha incendiado a Roma, apesar de não existir propriamente provas de que era ele. Mas na época acreditou-se que o incêndio aconteceu devido às condições que haviam na Roma. E para o Nero afastar as suspeitas, ele entendeu que os bairros que não foram atingidos eram os bairros onde moravam cristãos. Então ele começou a colocar culpa nos cristãos como os responsáveis do incêndio na Roma. Foi quando começou a primeira perseguição cristã pelo Império Romano. Nero decretou que os cristãos deveriam ser mortos e livremente perseguidos. E os cristãos foram mortos de vários modos, foram queimados vivos, eram usados como lamparinas, eles eram levados ao Coliseu para serem comidos pelas feras, pelos animais. E evidências apontam que foi nesta mesma época que o apóstolo Paulo foi morto, ele foi decapitado. E também o apóstolo Pedro, história que todo mundo conhece, que ele pediu para ser crucificado com a cruz invertida, porque ele não era digno de ser crucificado igual a Jesus Cristo. Até o ano 68, a pressão era tão alta que eles não aguentavam mais e o povo se rebelou contra Nero. E nesta época obrigaram ele a fugir e foi quando ele cometeu o suicídio. E em 81, Domiciano assumiu o governo de Roma e no princípio o seu governo era pacífico. Domiciano ele amava as tradições romanas e ele queria trazer de volta aquela glória que ele achava que havia se perdido. E houve um decreto que as pessoas tinham que começar a prestar sacrifícios pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Quando isso aconteceu, os cristãos começaram a negar esses tipos de práticas e aí surgiu novamente uma perseguição aos cristãos. E é importante dizer que na época nem todos os cristãos eram mortos, alguns eram exilados. Exemplo de apóstolo João, que ele foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. E o tempo foi passando e Domiciano acabou sendo morto dentro do seu próprio palácio. No ano 98 assumiu o poder o imperador Trajano. Trajano começou uma política um pouco diferente. Ele pensou: não vamos gastar mais dinheiro do Estado perseguindo os cristãos, vamos usar esse dinheiro em coisas melhores, em coisas mais importantes. E foi então quando ele decretou que o cristianismo continuasse sendo proibido, mas que não houvesse um esforço do Estado que isso acontecesse. Então, a partir daquele momento, começaram a perseguir a partir de denúncias e essas denúncias não poderiam ser anônimas. Nessa época, quando os cristãos eram denunciados, eles eram levados ao tribunal e orientavam, ou seja, mandavam que eles negassem a sua fé. E muitas das vezes eles não negavam e eram mortos por causa da fé que eles tinham em Cristo Jesus. No ano 107, o Inácio de Antioquia ele foi entregue às autoridades para ser morto e ele tinha dito o seguinte: meu amor está crucificado, pois eu sou trigo de Deus. Os dentes da fera irão de me roer para que eu seja oferecido como limpo pão de Cristo. E outro registro poderoso que nós temos é de Policarpio, bispo de Esmirna, que também tinha sido entregue às autoridades. Ele tinha dito o seguinte: eu sirvo há 86 anos a Jesus e ele não me fez mal algum. Como eu blasfemiaria o meu rei que me salvou? E bem nesta época ele foi queimado exatamente por defender a sua fé, por não abandonar a sua fé. No ano 165, Justino Mártir, um dos grandes mestres da igreja, ele também tinha sido entregue para ser morto por causa da sua fé. A igreja cristã, no começo de tudo, começou a enfrentar desafios terríveis. Houve sangue como semente do evangelho. Por causa deles, por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos hoje firmes na palavra,
no Evangelho. A igreja continuou a crescer e começaram a surgir outros problemas. Houve um problema a respeito do que os pagãos pensavam a respeito dos cristãos. Naquela época, as pessoas não sabiam o que significava os cristãos. Começaram a surgir alguns mitos a respeito dos cristãos. Por exemplo, eles pensavam que os cristãos eram canibais, comiam e bebiam o sangue de Jesus. Nas suas reuniões, comiam carne de pessoas. E começaram a criar argumentos contra os cristãos. E eles não podiam aceitar que coisas do gênero acontecessem na época. E nessa época, um outro problema que começou a surgir era dentro da própria igreja. Começou a surgir alguns erros dentro da própria igreja, como gnosticismo. Eles afirmavam que a salvação ela vinha apenas por um conhecimento que eles tinham e que Jesus era simplesmente um espírito. E o gnosticismo acreditava que Deus não poderia criar as coisas como elas são na matéria, porque a matéria ela é caída, a matéria ela é má. Eles acreditavam que essa criação do mundo era a criação de um outro Deus, demiurgo, ou de um Deus inferior. Essa era a crença deles na época. E que existia a diferença do Deus do Antigo e do Novo Testamento. Eles acreditavam que Jesus não tinha a natureza de Deus. O gnosticismo foi a principal heresia do século II. E uma das pessoas que mais exemplificava, ensinava a respeito era chamado marcião. E essa heresia na altura era chamada de marcionismo. Eles acreditavam que o Antigo Testamento tinha que ser desprezado, o Deus dos judeus tinha que ser desprezado, o judaísmo tinha que ser desprezado. Eles tinham uma Bíblia própria e usavam apenas os escritos de Paulo. O único evangelho que eles usavam era o evangelho de Lucas e era editado. Diante de tudo isso, a igreja precisava ter uma reação, precisava se organizar para defender estes tipos de argumentos. A igreja começou a se organizar e ela começou a se defender contra esses argumentos. E teve três principais respostas: o cânon, o credo e a apostolicidade da igreja. Vamos fazer uma paragem breve. Estou a resumir para vocês a história do cristianismo e eu acho que é muito importante que todos os cristãos saibam a respeito da história do cristianismo. Essa é simplesmente a primeira parte e eu te convido a curtir, a compartilhar, a se inscrever no canal e terá a segunda, a terceira, a quarta parte até nós terminarmos o resumo da história do cristianismo.